já temos aqui a presença no programa do Dr. Valmir Eduardo Paixão D'Antônio, médico otorrinolaringologista. Para você falar dessa especialidade, você tem que ir numa fonoaudióloga, para treinar dicção e tudo, para poder falar otorrinolaringologista. Mas é quem cuida aí da nossa saúde, ainda mais nessa época, né? Sim. Nesses tempos todos, e nesta época climática também. Porque agora aparecem os ites, rinite, sinusite, rinocinusite, esses ites do outono e inverno aí que incomodam e muitas vezes pode comprometer até a imunidade, né? A autoimunidade, enfim, o sistema imunológico da pessoa, o que não é nada bom, né? Em qualquer tempo e ainda mais nessa época. Os ouvintes fiquem à vontade se quiserem fazer perguntas e tudo, porque esses ites todos, muitas vezes eles são muito parecidos e confundem. O que é um ite? O que é o outro? O que é sinusite? O que é rinite? Entende? É muito bom saber, e aprendendo e tendo conhecimento a gente pode prevenir também. Doutor Valmir, muito bom dia. Bom dia, Décio. Bom dia a todos aí da Rádio Saudades e a todos os ouvintes. É um prazer. Não é verdade? Otorrinolaringologista é uma palavra para ser treinada pelos fonoaudiólogos. Pois é, a gente brinca que o primeiro ano da residência é inteiro só para aprender a falar o nome. Ótima, doutor Valmir. Só para aprender a falar o que ele está estudando. Exatamente. Doutor Valmir, deixa eu ver como eu organizar. Eu vou organizar essas ites todas para não confundir, né? Vamos começar pela rinite. Que é? Então, na verdade, assim, as ites, né, de uma forma geral, só para que haja um entendimento, né? Em tese, tudo aquilo que termina com esse termo it, né, com esse sufixo it, significa inflamação, né? Então, por exemplo, conjuntivite, inflamação da conjuntiva, né? Artrite, inflamação da articulação, gastrite, inflamação da mucosa do estômago, e a rinite, inflamação da mucosa ou do nariz, né, da região nasal, né? Então, por qualquer motivo, né? Então, essa caracterização de it não determina o motivo, né? Então, há às vezes uma confusão, principalmente na rinite, né? Eu tenho rinite, e já bate pronto a pessoa, ela entende que é uma alergia. Não necessariamente, a gripe é uma rinite, porque é uma inflamação por causa viral, né? Às vezes o indivíduo está exposto ao nível de irritantes aí respiratórios, muita poeira, muita poluição, de repente, né, produtos químicos em excesso, né? Isso causa uma inflamação também por irritação, por trauma, é uma rinite, né? Então toda inflamação da mucosa nasal a gente chama de rinite, né? E realmente, até pelas condições climáticas que a gente começa agora, né, a encontrar no outono, né, depois um pouquinho pior no inverno, ela se torna bem mais prevalente, né, no nosso meio, do que talvez seja no verão, né, onde é um pouco mais tranquilo, né, essa questão. A rinite, então, ela vai acometer a parte, digamos, do nariz aqui, para ser mais facilmente entendido. Exatamente, do nariz. A parte do nariz, que na verdade o nariz ele tem uma relação direta, muito próxima e muito ampla com a faringe, que é a garganta, né? E também com os seios paranasais, né? A gente brinca que o nariz ele não está no meio do rosto à toa, né? Ele se relaciona diretamente, de uma forma clara e ampla, com os seios paranasais, né? Que são as tais sinusites, e com a garganta, que é a faringite, mas também com os olhos, com o próprio tecido, né, intracraniano, com o ouvido, né? Ele tem essa relação próxima com esses órgãos, né? O nariz é linha de frente, então, né? Exatamente. Para essas coisas. Temos que cuidar bem dele. É verdade. Doutor, aproveitar. Os pelos do nariz, né, que do ponto de vista estético e tudo mais, incomodam, e contra eles aí há uma série de técnicas, né? Enfim, mas nós sabemos que eles não nascem no nariz para não ter nenhuma finalidade. Para que serve o pelo no nariz?
O nariz, na verdade, ele tem várias funções. Ele não é só uma passagem de ar para a via respiratória. Ele tem a função de olfato respiratório, ele tem a função de aquecer o ar que a gente respira, de umedecer o ar que a gente respira, mas também de filtrar esse ar. E os pelos nasais, eles são a primeira barreira de filtragem do ar. Está para o nariz, para o sistema respiratório, como uma mata ciliar para o rio? Mais ou menos isso. Na verdade, assim, a mata ciliar talvez faça uma proteção um pouco mais eficaz, mas é uma proteção grosseira. Tá? Mas é o primeiro ponto de proteção, grosseira ainda. Então, só partículas muito grandes vão ficar retidas. Partículas pequenas acabam conseguindo passar por esses pelos. E tirar esses pelos pode significar algum problema? Na verdade, do ponto de vista de defesa, como depois você tem outras estruturas que fazem essa filtragem, não vai ter tanto problema. O perigo qual é? O perigo é a forma como você retira. Por quê? Porque se você causar trauma excessivo, principalmente na inserção do pelo, você pode ter infecção local. Uma depilação não seria aconselhada? Não, acredito que não. Talvez você cortar o pelo, por exemplo, com uma tesoura romba, e protegendo, né, saindo da inserção do pelo na pele, sem machucar aquela inserção, tudo bem. Mas se machucar aquela inserção, você pode ter uma infecção daquele local, na pele. Igual furúnculo quando a gente faz a barba de forma exagerada, ou quando faz uma depilação, né, as mulheres de uma forma exagerada, os homens de uma forma exagerada. Faz aquele furúnculo na pele. Mas isso dentro do nariz, na ponta do nariz, né, na pele do nariz, na entrada do nariz, passa a ter um risco um pouquinho maior. E eu explico. As veias que drenam, né, essa região do nariz, que retiram o sangue dessa região do nariz, elas vão direto para uma estrutura intracraniana, dentro do cérebro. Na verdade, na base do cérebro, a gente chama seio cavernoso. E são veias que não têm válvulas. Então, por exemplo, se você tiver uma infecção lá, cutucar e uma bactériazinha esperta entrar na corrente sanguínea, ela pode se alojar dentro do seio cavernoso e trazer complicações graves. Tá vendo? Aí você que achou que a minha pergunta era inoportuna, que não era pertinente, a minha pergunta era boa. Olha aí que coisa séria que a gente tem sabido. Ela é tão oportuna que nós chamamos essa região do triângulo do rosto, onde fica o nariz, o lábio superior, né, e até entre os olhos, né, a gente chama o triângulo perigoso, né? Tem infecção aí, fique atento. Infecção de pele, eu estou dizendo, né? Doutor, e aí no caso, seguindo ainda com a rinite, se ela é alérgica, em cada pessoa, o componente que desencadeia essa alergia é diferente? Sim. Na verdade, assim, pode ter várias pessoas com alergia à mesma substância, mas são várias as substâncias que podem causar alergia, né? Normalmente quais? As mais comuns, alergias respiratórias, né? As mais comuns, os ácaros, né? Ácaro, ele parece um carrapatozinho, um carrapicho, mas microscópico de tudo, sabe? A gente não vê a olho nu. E tudo que tem pelinho em casa, carpete, tapete, né, cobertor, agasalho, tudo que tem pelinho, ele gruda, que nem um carrapicho, um carrapato mesmo. E na verdade você pode aspirar conteúdo daquele ácaro, né, fragmentos dele, né, e pode dar alergia. É o alérgeno respiratório talvez o mais comum. Só ele? Né? Mas tem mais? Mas não, então. Pelo ou descamação de pele mesmo, de animais, gato, cachorro, né, cavalo, né, boi, rato, né, gramíneas, então, né? Aerossóis, coisa química assim, também não? Sim, também pode ter substâncias enfim, de uso corriqueiro para limpeza, inclusive, né? Ou aerosóis em geral, né? Pólen, né? A polinização, pólen também pode causar alguma alergia respiratória, né? Fungo, então os bolores, né? Então também às vezes no verão, apesar de ser menos frequente, mas eu sou santista, em Santos a umidade é muito alta. Muito. Então, por exemplo, eu tenho rinite alérgica e eu sofro em Santos no verão. Aqui a minha rinite não me ataca tanto porque a minha alergia é a fungo. Então aquele bolor da umidade de Santos para mim é horrível, né? Então são várias as possibilidades, né?
de alérgenos, né, que a gente tem aí no dia a dia, né? Então, há que se analisar caso a caso e tomar cuidado, né, quando identificado qual é o motivo aí, né, para que a gente não se exponha desnecessariamente ou em demasia, né, a esses motivos. A única prevenção que existe é, então, uma vez descoberta a razão, evitar, né? Evitar ou aprender a conviver com ele. Porque, veja bem, vamos supor, eu tenho 2 cachorros, eu sempre quis ter cachorro, e agora eu tenho 2 cachorros, né? Eu adotei 2 cachorros. Bom, e de repente eu não sabia que eu era alérgico a pelo de cachorro, eu só fui descobrir depois que eu adotei os 2 cachorros. Ora, eu não vou devolver os 2 cachorros, né? E nem vou deixá-los, né, desamparados, né? Então eu vou ter que aprender a conviver com esse fato novo que me causa algum problema. Então o cachorro vai ter que dar banho nele toda semana, com bastante cuidado, né? Não vai ficar no meu quarto, não vai entrar dentro de casa, eu vou ter esses cuidados e eu vou tomar um cuidado nasal específico, sabendo que eu tenho uma alergia a essa substância que até então eu não tinha tido exposição e, portanto, não sabia que não me fazia bem. Bom, né? Para a gente depois partir para a sinusite, a rinite no seu estágio mais grave não leva à morte, por exemplo? Não. A rinite, ela tem uma incidência muito alta na população em geral, em torno de 20% da população tem alguma rinite. Só metade delas é alérgica, tem outros tipos de rinite também, mas ela não é importante no ponto de vista de taxa de mortalidade, não é alta, mas ela atrapalha muito no bem-estar, né, do indivíduo, e ela tem uma questão muito importante de custo, tanto custo, quando a gente fala custo de tratamento para o paciente, né, medicamento, e o custo também empresarial, né, pelas ausências, faltas, às vezes, né, que o indivíduo tem durante o ano, não está bem, acaba não indo trabalhar, ainda mais, por exemplo, nesse período nosso aí, de pandemia, quer dizer, se acorda com o nariz tampado, escorrendo e dá 2 espirros, né, poxa, será que é rinite ou será que, né? Predomina mais em qual idade, doutor Valmir? Todas as idades. Todas as idades. A rinite, ela é uma doença que realmente afeta todas as idades. Talvez as crianças sofrem um pouco mais, né? Então, as crianças, na primeira infância, elas têm uma clínica um pouco mais importante, mais exuberante, e também porque tem mais dificuldade de tratamento, né? Não aceita remédio, você faz uma higiene nasal, né? É difícil, às vezes, na criança fazer a contento. Doutor Valmir Eduardo Paixão D'Antoni, médico otorrinolaringologista. Sinusite, o que é? Bom, do ponto de vista como as pessoas costumam usar o termo, tá? Isso não é exatamente a forma como a gente aplica, mas é quando há uma inflamação que não ficou só restrito ao nariz, mas acaba se estendendo aos seios da face, né? Que a gente tem seios no sentido de um buraco no meio do osso do crânio, né? E teoricamente esse buraco cheio de ar e envolto por uma mucosa, né? Que é igual à mucosa nasal. Se você inflama essa região, dá bastante dor, né? O nariz começa a escorrer de uma forma bem amarelada, espessa, uma prostração muito grande, febre muito alta. É um gripão, né? É um gripão, aquele com febre, com comprometimento importante do estado geral, tá? É quando a infecção realmente sai um pouco da restrição nasal e acaba atingindo essas áreas. Ficam na testa, né? Os seios frontais na testa. Na testa. Os seios maxilares logo abaixo dos olhos, nas laterais do nariz. E tem alguns outros seios também que ficam no fundo, como se fosse no fundo do olho, né? Os seios esfenoidais, né? E os etimoidais, que são também próximos do nariz. Então, pode ter dor nessas regiões, na testa, no maxilar, né? Em cima dos dentes, do lado do nariz. Quando dá, dói tudo, parece, sabe, doutor? Parece que dói até o dente, que não tem nada a ver, mas dói, a dor irradia pro dente mesmo, por conta do seio maxilar. E é uma dor chata, não é aquela coisa de outro mundo, mas incomoda bastante, interfere bastante no nosso bem-estar, né? Então é isso que popularmente as pessoas falam como sendo sinusite, né? Em tese, para nós, toda rinite é sinusite também, tá? Então, mesmo a rinite alérgica é uma rinocinusite alérgica. Mas aí eu prefiro
manter aí o entendimento popular para que todo mundo possa entender, né, e tirar suas dúvidas aí de forma mais eficaz. Eu vou confessar ao senhor que eu fiz uma burrada uma vez na vida, e quem nunca fez, que aponte o dedo. Mas eu tenho sinusite. Numa dessas ocasiões aí, uma senhora vizinha, seu Daércio, não sei o que, não vou nem falar o nome É uma coisa da natureza aí, tal. Faz um chá, não sei o que, depois você pega e faz uma, como é que chama? Vaporização daquilo lá. Quase morri com aquele troço, gente. O negócio é perigoso, eu não sabia. Depois que eu soube, meu Deus, nunca mais na minha vida. Então, essas medidas aí, vamos dizer, dos antigos e tal, tem alguma que efetivamente pode ajudar? A gente tem que tomar muito cuidado com essas propostas, né? Se não houver problema, né, por favor, me avise, mas eu acho que até seria interessante a gente falar o nome dessa substância, né? O nome científico é Lufa operculata. Né? Me falaram, eles falam popularmente a buchinha. Buchinha do Norte, exatamente. Buchinha do Norte. Gente, não usem essa porcaria, buchinha pelo amor de Deus. O nome correto é Lufa operculata, e a famosa buchinha do Norte. E a Lufa operculata, ela tem também algumas medicações até que até pouco tempo atrás eram vendidas, né, nas farmácias, inclusive. Não tinha muito estudo sobre o que podia acontecer sobre ela, mas há uns 15 ou 20 anos atrás, inclusive, foi motivo de uma tese de doutorado de uma colega de residência, e ela provou que você tem alteração de microscopia eletrônica na mucosa nasal, né? Os cílios de defesa, e aí esses cílios são microscópicos e são muito importantes. Né? Lembra que a gente conversou, o pelo você pode até tirar se não traumatizar, mas esses cílios são muito importantes. E ela praticamente acaba com esses cílios. Então você acaba predispondo realmente a uma situação bastante mais séria, né, de infecção nasal e é horrível, viu? Então é perigoso, né? Não sei se para alguém deu certo. Eu tô só falando que para mim foi horrível. Nunca mais na minha vida. O pessoal põe e fala, nossa, aquilo limpa. Depois que eu fiz a inalação, saiu tanto catarro. Sim, limpa mesmo. Não, ela produz secreção, porque ela é um irritante poderoso. Então ela faz surgir aquele catarro e drena. Mas não é bom, né? Não é que estava preso e soltou. Ela fez produzir, né? Mas nem tudo é ruim. Por exemplo, você fazer a mesma inalação só com água ou no banho, o vapor da água no banho, usar soro fisiológico no nariz para lavagem nasal, tomar muita água, né, bastante líquido, como os nossos avós falavam, né, a bacia de água do lado da cama, a toalha molhada na janela. Isso é bom. Isso pode ser feito e ajuda a aliviar bastante. Quer dizer que dos conselhos dos antigos, a medicina aprova? Claro, porque, veja bem, muitos deles ajudaram várias gerações até agora, né? Alguns a gente tem que rever a recomendação, mas muitos podem ser aproveitados a um baixo custo e alta eficácia. Né? Uma toalha molhada, o senhor disse? Bacia de água do lado da cama. Só toma cuidado para trocar água todo dia, porque tem dengue, né? Mas a bacia de água do lado da cama, uma boa hidratação, evitar, né, uma temperatura mais fria. A gente não precisa passar calor, mas evita a exposição a um frio mais intenso, né? O banho quente, o vapor da água é interessante para as vias respiratórias e tudo isso não custa nada. É eficaz, qualquer um tem acesso a isso, né? Doutor, mas aí o sujeito vai na farmácia, aí um negocinho aí e tal, tem várias marcas aí, produtos, que o cara pinga no nariz, por exemplo, numa dessas consequências aí que seria, vamos dizer assim, de congestionar e tal, o sistema respiratório, e o cara aplica lá e me deu um alívio. E aí, dependendo do tempo que ele vai utilizando, há um mito ou não, mas há quem diga que isso pode causar dependência, é verdade? Existem várias formulações, né, prontas de medicamento que são os descongestionantes tópicos, né? Então é remédio que você pinga e descongestiona. Tá? Esses medicamentos, eles causam sim dependência, a gente chama rinite medicamentosa. Normalmente, depois de 7, 10 dias que está usando, você já tem algum grau de dependência. Tá? Já. Não fica sem depois? Aí fica duro de você conseguir parar de usar.
E do ponto de vista clínico, a impressão, isso é subjetivo, tá? Mas a impressão que eu tenho é que talvez seja uma das rinites mais difíceis da gente tratar, né? Porque o paciente vem com histórico de, eu estou usando há 6 meses, 1 ano, não consigo ficar sem. E o começo do tratamento é jogar no lixo. Agora há pouco aqui, enquanto a gente falava, uma senhora falou aí o quê, Felipe? Uma ouvinte nossa, chamada Anita Costa, ela falou que ela faz o uso de um fluxo nasal há 30 anos. 30 anos? Não consegue ficar sem. Olha. E ela ainda perguntou qual será que é o tamanho do estrago que isso faz. Ah, boa pergunta ao senhor, doutor. E aí? O primeiro estrago, e óbvio, é não conseguir ficar sem, né? Eu tô entendendo que o remédio que ela usa é um desses descongestionantes, né? Partindo desse pressuposto, o que acontece primeiro é o efeito rebote. Quer dizer, quando você pinga o remédio, ele diminui a chegada de sangue na mucosa nasal, por isso que desincha a mucosa, aí abre e a gente respira maravilhosamente bem. O problema é que aí falta sangue, né? Então você tem um efeito rebote. As artérias, veias, né, nos vasos sanguíneos se dilatam repentinamente e chega uma abundância de sangue, aí incha tudo de novo e tampa. Aí para destampar você pinga o remédio, né? Então vira esse ciclo. E a gente tem que lembrar que a mucosa nasal, ela absorve, ela é absortiva, né? Então, se você começar a pingar muito esse remédio, ele entra na corrente sanguínea também e ele pode ter efeitos circulatórios. Olha aí. No corpo todo. Em seguida... Né? Então, é um medicamento que tem essa questão, né? Ele imita a ação da adrenalina. É como se você estivesse pingando adrenalina no nariz. Olha, a adrenalina aumenta a frequência cardíaca, aumenta a força de contração do coração, né? Pode ter esse tipo de efeito. Então, é por isso que a gente orienta a não usar. Pô, mas então por que tem para vender? Porque é uma ótima medicação se você usar por 4, 5 dias, por exemplo, num resfriado. Ah, o problema está em alongar muito esse uso. Exatamente. Por que eu não prescrevo nunca? Porque ninguém usa só no resfriado e o próximo resfriado vai voltar no médico. Ele vai guardar o remedinho e, eu pinguei, foi bom. E aí, se ele pingar mais do que uma semana, 10 dias, ele cria dependência. Entendi. Pra gente finalizar, essas ites, rinite, sinusite e tudo mais, comuns desta época, elas podem chegar a um grau ou, independente do grau, ainda que leve, ela pode comprometer o sistema imunológico que a gente tem que ter funcionando direitinho para evitar consequências maiores do Covid? As rinites ou as ites superiores, né? Então, rinite, sinusite ou faringite, não há nenhuma indicação até o momento de que elas sejam fatores de risco para maior incidência de complicação de Covid. Tá? Mas, quando elas não estão bem controladas, elas podem aumentar a frequência com que o indivíduo, por exemplo, ele tem rinite e asma. Se a rinite não está bem controlada, a chance dele ter um descontrole da asma, por exemplo, é maior. E aí sim a asma não bem controlada passa a ser um fator de risco. Então talvez eu não tenha sido claro, mas assim, se o indivíduo tem só rinite, só faringite, etc., não é lá um fator de risco digno de nota. Mas se ele tem rinite, faringite e asma, é importante controlar a doença alta, rinite e a faringite, para diminuir a chance de ter crise de asma ou descontrole da asma, porque aí sim, a asma aumenta um pouco a taxa de complicações da Covid. Não sei se eu fui claro. Agora sim, com certeza. Tem algumas perguntas aqui, nós vamos fazer um ping-pong, por isso eu pediria ao Felipe que fosse breve nas perguntas, e para aqui também o doutor Valmir, de um modo sucinto, não deixe de responder as perguntas dos ouvintes. Vamos a elas. Doutor, a Ivone, ela perguntou se laringite crônica tem cirurgia. Laringite crônica, normalmente o tratamento, a maior parte dos casos, o tratamento é clínico. A cirurgia é em casos específicos, de pequenas doenças específicas, ou quando há falência de tratamento clínico. Mas a maioria o tratamento é clínico e tem tratamento. Próximo. O Valdir, ele perguntou se a rinite, que ele tem rinite alérgica, ele espirra muito pela manhã. Ele quer saber se o espirrar muito pela manhã é prejudicial. Não é prejudicial. É chato, né? Incomoda, é chato, mas não é prejudicial. Principalmente aqueles casos que tem aquele espirro que é uma... que dá uma baixaria.
Realmente é isso. Escandaloso. Parece que vai derrubar, né? É aquela coisa. Não é perigoso, mas é chato. E pode ser tratado, né? Aí tem tratamento para evitar o espirro? Sim, tem. O meu é o sol, doutor. Eu saio no sol, 5, 6 espirros assim, sagrados. É impressionante. Hoje a gente tem um arsenal de medicamentos e substâncias aí para tratamento dos mais variadas rinites, sinusites e com as mais variadas queixas, que é muito bom, né? Então é muito difícil a gente ter uma rinite que não consiga oferecer uma melhora satisfatória para o paciente. Mas não tem cura. Se rinite alérgica não vai ter cura, porque sempre que você tiver ocasional mesmo. Aquilo que é alérgeno, né? Mas você tem como conviver e viver muito bem apesar dela. Ok. Né? Mais alguma aí, Felipe? E também eu não anotei, infelizmente não anotei o nome, mas a nossa ouvinte ela gostaria de saber se pingar soro fisiológico várias vezes no dia pode ajudar na rinite alérgica? Eu até acrescento aí, causa dependência no caso do soro, doutor? Não, o soro fisiológico não causa... Bom, ele pode causar dependência psíquica, mas aí é dependência boa, tá? Soro fisiológico, e é muito pertinente essa pergunta, eu esqueci de falar, eu sempre falo e agradeço ao ouvinte porque ela me lembrou. O uso diário do soro fisiológico é o calcanhar de Aquiles, é a estrutura básica de todo o tratamento de rinites. Então, ele não só é recomendado, como os meus pacientes particularmente sabem quão chato eu sou em estar forçando eles a usar. O soro. E é todo dia. Mas não é perigoso viciar? É tão perigoso viciar quanto é perigoso viciar, por exemplo, em escovar os dentes ou lavar as mãos. É um vício bom. Mas veja bem, eu estou falando de soro fisiológico. Não confundir com os descongestionantes aí. Exatamente. É outra coisa aquilo. Aquele sim, mas o soro fisiológico não causa consequência alguma e, aliás, não causa nenhum tipo de problema a não ser benefício. Tá vendo? Aposto que muita gente não sabia disso, aprenderam na entrevista, hein? E só foi possível porque nós pudemos contar aqui com o Dr. Valmir, sua gentileza, e aprendemos mais um pouco, né? Para cuidar da gente, cuidar dos nossos filhos, netos, da família, enfim, né? Aprendemos um bocado mais e que bacana que foi. Muito obrigado, Dr. Valmir. Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez, né? Um abraço a todos.